aí, galera do Triunfa, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas. Nesse vídeo nós vamos estar falando da função tangente, tudo bem? Bom, a tangente, ela vai ser uma reta que passa aqui do lado, é uma reta vertical, paralela ao eixo Y, tudo bem? Tocando aqui o ponto na origem, onde começa o nosso círculo trigonométrico. Bom, como que nós vamos medir a tangente? Ela vai ser o prolongamento, o ponto de intersecção do prolongamento do raio, tudo bem? Então aqui corresponde a tangente do ângulo θ, tudo bem? O que que é, nós chamamos esse prolongamento aqui do raio de secante. É daqui então que a tangente, quando prolongamos o raio, ela toca aqui nesse ponto. Como que é o comportamento da tangente? Nós vamos ter que, no θ aqui em 0 graus, ele vai crescendo aqui, tocando a tangente nesse ponto, vai subindo, 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 até chegar num ponto em que aqui ele vai ficar paralelo, ou seja, nos pontos aqui de 90 graus e 270 graus, onde a reta fica paralela a tangente ela não vai existir. Então a gente diz que o domínio da tangente ela não pode existir nos pontos em que o θ é 90 graus, mais 2π vezes k, ou seja, o período do círculo. E também tem que ser diferente, também tem que ser diferente de 270 graus, tudo bem? Ela não vai existir nesses dois pontos, porque ela é paralela, ou seja, ela nunca vai tocar a tangente nesse ponto. Então, a gente vai ter que a tangente ela vai ser positiva, ou seja, a tangente aqui no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ela vai ser positiva aqui no eixo X, no primeiro quadrante aqui onde toca a tangente, positiva nesse ponto aqui, primeiro quadrante. Quando ela começar aqui no eixo Y, ela não vai ser mais, a gente não vai prolongar mais a reta para esse lado, ela vai para o lado oposto da origem, ou seja, ela sempre vai aqui para esse lado ou aqui para esse lado aqui. Então, quando a gente estiver do lado esquerdo do eixo Y, a gente vai prolongar a reta para o lado oposto da origem, tudo bem? Da mesma forma que se a gente estiver desse lado, vamos prolongar para cá. Então, quando estivermos daqui, aquela tangente não vai existir. Quando ela começar novamente, ela vai vir desde lá do infinito, crescendo, crescendo, até chegar aqui na origem novamente. Então, nesse lado do segundo quadrante, ela será negativa, porque ela está começando lá do menos infinito. Quando a gente voltar da origem aqui, crescendo novamente, quando estivermos no terceiro quadrante, como ela é pro outro lado aqui da origem, ela vai ser positiva no terceiro quadrante, ou seja, ela vai começar daqui, indo lá para o mais infinito novamente. Então, terceiro quadrante será positivo. E o quarto quadrante, quando estivermos começando aqui de baixo, ele vai ser negativo porque ele vai começar aqui do menos infinito também, tudo bem? Então, voltando na nossa tabelinha aqui, quais são os valores da tangente? Então, notem que para a tangente de 0 graus, ela vai estar aqui, então ela vai tocar aqui no zero. Então, a tangente vai ser 0 graus. Vai ser, tangente de 0 graus vai ser 0. Quando ela tiver equivalente a 30 graus aqui, aproximadamente esse ângulo θ, mais ou menos aqui, ela será equivalente a raiz de 3 sobre 3. Então, vai ser mais ou menos aqui. Quando tiver 45 graus, ou seja, quando tiver esse ângulo de 45 graus, o ponto que a intersecção do círculo vai tocar na tangente vai ser essa altura aqui de 1. Tudo bem? Então, a tangente de 45 que toca aqui será 1. Depois de 60 vai ser raiz de 3.
E de 90 graus a gente não existe, mas a gente fala que ela vai equivaler, vai tendendo ao infinito, certo? Da mesma forma que se a gente prolongar aqui e continuar no eixo, ela vai vir de menos infinito, voltando a esses valores negativos. Então aqui de o equivalente a 45 graus simétrico aqui para baixo, será menos raiz de menos um, que será aqui embaixo, e vai crescendo novamente até a origem, tudo bem? A gente vai analisar melhor o gráfico da tangente, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas ou observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.